Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, nesse sábado, dia 13, para ministrar a palavra do Senhor e compartilhar com você um pouco também da nossa própria história. Hoje nós vamos começar com o nosso módulo, Fundamentos Reformados. Nós vamos falar sobre um breve histórico da fé reformada e também falar sobre a suficiência das Escrituras dentro desse movimento. E eu gostaria de começar com uma citação de um reverendo, de um pastor que foi meu professor, Emerson Steinmeier, que ele diz o seguinte: Lutero e os reformadores não queriam dizer por sola escritura que a Bíblia é a única autoridade da igreja. Pelo contrário, queriam dizer que a Bíblia é a única autoridade infalível dentro da igreja. Ou seja, quando um reformado fala sobre a história, fala sobre a tradição, rememora muitos eventos do passado, isso não quer dizer que nós colocamos no mesmo peso, dentro de uma balança, as Escrituras e a nossa tradição. Não, pelo contrário. As Sagradas Escrituras são infalíveis e ela é a única autoridade infalível dentro da igreja. No entanto, nós compreendemos a tradição, os comentários bíblicos, aquilo que os doutores da igreja escreveram como um material bom para ser analisado, para ser pesquisado, para a nossa própria edificação. Mas quando nós olhamos para os pais da igreja ou para a história da igreja como um todo, a gente sempre vai reavaliar tudo o que foi falado teologicamente a partir das Sagradas Escrituras. E falando sobre Sagradas Escrituras, nós precisamos falar sobre a suficiência dela. Ou seja, o sola Escritura quer dizer somente as Escrituras, ou só as Escrituras, ou as Escrituras são suficientes para as nossas vidas. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que a Sagrada Escritura é inspirada, e ela é inspirada pelo Espírito Santo, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, verso 17, texto clássico, indispensável a todo crente, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, sem as Escrituras, nós não teremos uma vida habilitada para realizar boas obras. É a palavra de Deus, então, que traz o ensino, que traz a repreensão, que traz a correção, que traz a educação na justiça, a fim de sermos apresentados a Deus perfeitos e perfeitamente habilitados. Então esse é um primeiro viés, ou um primeiro trilho das Sagradas Escrituras. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Um outro aspecto dessa Escritura inspirada é que ela também é escrita por homens santos, ou seja, homens que foram separados para escrever, registrar tudo isso que nós temos em mãos hoje. E o texto clássico, nós não poderíamos deixar de lado, é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui a gente tem o quebra-cabeça se formando. Eu tenho um texto sagrado que foi inspirado pelo Espírito Santo e escrito por mãos humanas. Nesse sentido, algo muito importante a gente precisa aqui mencionar. A palavra de Deus, enquanto palavra escrita, palavra registrada, ela vai ser lida, ela vai ser interpretada como qualquer outro livro. Ou seja, você vai respeitar as normas gramaticais, você vai respeitar o tipo textual que aparece ali, você vai fazer com o texto a mesma coisa que você faz com os outros textos, que é encontrar a intenção autoral.
mas enquanto palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela deve ser aplicada à nossa vida como nenhum outro livro jamais poderá ser aplicado. Então guarde bem isso. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens santos para a nossa edificação, correção e crescimento. Segunda coisa que eu quero destacar é que a Sagrada Escritura é fidedigna, ou seja, ela é digna de confiança. Por quê? Porque ela é perfeita, suficiente, ela é inerrante. Salmo 19, verso 7, trecho lindo das Sagradas Escrituras, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a lei do Senhor, aquilo que Ele nos revelou, aquilo que Ele deu à nação de Israel e deu à sua igreja, é perfeito. E ela ainda tem um poder, medicinal, dentro de uma perspectiva espiritual, que é restaurar a nossa alma. E o texto diz mais: testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ela vai me encher de um conhecimento bom, maravilhoso, aplicável à vida diária. Segundo aspecto aqui é porque ela também é viva e eficaz. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão eficaz, que ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, ela é capaz de separar aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Então nós precisamos dessa palavra em nossas vidas, porque ela é inspirada, porque ela é escrita por homens santos, porque ela é perfeita, porque ela é viva, porque ela é eficaz. E em terceiro, porque ela é suficiente. Ou seja, ela nos revela tudo o que nós precisamos saber para uma vida diária cristã bem-sucedida. Nós não podemos acrescentar nada às Sagradas Escrituras e nós também não podemos retirar uma vírgula sequer dessa palavra para a nossa própria edificação, para o nosso próprio crescimento. E se acrescentarmos ou retirarmos, como diz Apocalipse, seremos punidos, por isso não temos uma palavra de alerta. Mas Deuteronômio 29 nos dá uma direção muito importante para a caminhada cristã. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E aqui eu preciso abrir um parênteses para até mesmo trazer uma aplicação de edificação e consolo para a tua alma. Normalmente nós andamos, como cristãos, desejosos de saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí, o nosso desejo em saber a vontade de Deus para a nossa vida agora acaba se tornando numa grande ansiedade, e muitas vezes pecaminosas, porque nós queremos descortinar toda a vontade de Deus, coisas que Ele não nos revelou e não nos revelará. Então esse texto de Deuteronômio 29 deixa claro que aquilo que está encoberto, aquilo que não foi revelado, não se preocupe. Mas aquilo que está escrito, aquilo que está registrado, preocupe-se com isso, porque o que Deus nos revelou é suficiente para uma vida cristã diária. Então, tenha paz no teu coração em relação a essas questões. E eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro, não há salvação fora de Jesus. E não há conhecimento de Jesus fora das Escrituras. João 5,39 vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Muitas pessoas hoje têm dito assim nas redes sociais, no WhatsApp, vídeos de WhatsApp, vídeos do YouTube, pregações que você assiste por aí. Algumas pessoas, a fim de querer encantar as outras, ou querer atrair um maior número de gente para as suas comunidades, dizem assim: não, porque a vida cristã é um relacionamento com uma pessoa, com Jesus Cristo, não é com um livro.
aí a gente tem que ter muito cuidado. É verdade que o nosso relacionamento é com Cristo, mas é o Cristo revelado na palavra, como ele mesmo disse, elas mesmas testificam de mim, são elas que falam do Senhor, são elas que falam de Cristo. E qualquer conhecimento fora das Escrituras pode nos trazer problemas. Então fiquemos com aquilo que foi revelado, fiquemos com aquilo que o Espírito Santo influenciou e supervisionou na vida de homens santos para registrar tudo aquilo que nós temos em mãos hoje. Segundo aspecto para a nossa aplicação pessoal, não há caminhada na luz fora das Sagradas Escrituras. Salmo 119, 105, texto famosíssimo para vários jovens, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você está andando em trevas, saiba que a palavra de Deus é luz, e quem anda firmado na palavra não está andando em trevas, não está preso a ansiedades de coisas do tipo, Senhor, me revela algo sobre a sua vontade. Já está revelado nas Sagradas Escrituras. Não precisamos de mais, precisamos nos encher dela, porque é ela que promove fé nos nossos corações. E é isso que diz Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, não há fé sem a pregação do quê? Das Sagradas Escrituras. E não há vida santa, não há vida piedosa sem as Escrituras. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem a palavra de Deus, irmãos, sem a suficiência das Escrituras na nossa vida, dificilmente teremos um crescimento espiritual, dificilmente teremos um crescer, um avançar na fé ou no processo de santificação. Quinto e último aqui para nós, não há vida bem-sucedida sem as Escrituras. É o que está registrado no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando eu coloco a palavra de Deus em primeiro lugar, quando eu olho para ela como inerrante, suficiente, eficaz, capaz de separar dentro da minha alma os pensamentos mais profundos e discerni-los, interpretá-los corretamente, eu terei isso aqui que esse texto está nos ensinando. Prosperar e ser bem-sucedido. Mas só as Escrituras não pode parar aqui. No primeiro momento, agora, a gente falou exclusivamente sobre a beleza das Escrituras e a necessidade de ter essa suficiência. Mas qual é o papel das Escrituras na reforma protestante? Por que nós falamos tanto da palavra de Deus? Por que produzimos muitas escrituras, exemplares, e distribuímos para o mundo inteiro? Temos preocupações com traduções e coisas do tipo. Porque ela é a palavra de Deus inerrante. Então, vamos fazer um tour histórico sobre os grandes momentos da história da reforma. E eu quero tentar te surpreender nessa noite, dizendo o seguinte: normalmente quem vai falar de reforma protestante vai iniciar logo em Martinho Lutero. Mas olha, pasmem, a reforma protestante e o movimento começa muito antes de Lutero. E eu quero mostrar isso para você. Então vamos aos precursores da reforma. E o primeiro que eu quero destacar nessa noite é Pedro Valdo, ou em francês, Pierre de Vue, e ele é um francês que nasceu em 1140 e partiu para a glória, para o Senhor, em 1205. Então nós estamos falando de um período aproximadamente de 300 anos antes de Lutero. E Pedro Valdo foi um rico comerciante de Lyon. Segundo fontes, ele enriqueceu por meio da usura. E ele veio a se converter num fato muito interessante. Em 1173,
um amigo íntimo dele com quem ele estava falando, conversando, morreu de repente, enquanto conversavam, o que lhe causou medo e desejo da salvação. Ou seja, ele teve uma experiência traumática que simplesmente confrontou o mais profundo da alma dele, a incerteza quanto à vida eterna. Então ele se viu cercado da seguinte questão: será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Então ele vai conversar com um padre, ele conta a experiência dele, diz o que aconteceu, e esse padre que diz a história, que conhecia muito bem a vida de Pedro Valdo, sabia que ele era um homem muito rico, seria, em comparação para nós aqui hoje, um homem milionário, e ele, na brincadeira, traz as palavras de Jesus para o jovem rico: deixa tudo, dá aos pobres e me segue. Só que Pedro Valdo levou isso muito a sério e levou ao pé da letra. E o que ele fez? Ele, sendo um dos mais ricos da cidade, distribuiu seus bens de duas maneiras, muito interessante. Uma parte ele deu toda para os pobres, e a outra ele entregou a 2 eclesiásticos para traduzirem o Novo Testamento para o franco-provençal. Aí aqui, é engraçado falar franco-provençal e lembrar da palavra providencial. Deus, de maneira providencial, usa, de uma maneira muito engraçada, a vida desse padre para influenciar a vida de Pedro Valdo, e agora ele vai simplesmente pagar para pessoas traduzirem as Bíblias para que a obra missionária agora cresça e as Escrituras cheguem até a mão das pessoas. Então, olha só um primeiro pano de fundo da Reforma Protestante. Não havia Bíblias disponíveis para todos. Então, com a parte das Escrituras traduzidas, ele se dedica a ensinar. E sua temática era o retorno às Escrituras. Olha que engraçado, todos os grandes movimentos de avivamento ou de reforma sempre são movimentos de retorno às Sagradas Escrituras. Então, Valdo e seus seguidores, que chamavam a si mesmos de pobres de Lyon, acreditavam que Jesus queria que seus ensinamentos fossem colocados em prática por todas as pessoas. E saindo então de 2 em 2, olha só, a influência dos evangelhos, a influência da obra missionária dentro da perspectiva de Cristo, eles saem a pregar. E os valdenses visitavam os mercados, falavam com as pessoas, eles ensinavam o Novo Testamento. E quais eram os ensinos dos valdenses daquele tempo? Eles defendiam, olha só, o sacerdócio de todos os crentes. Engraçado que Lutero, 300 anos depois, ele vai também defender a mesma coisa, algo que já estava registrado na Epístola de Pedro, que somos todos reis e sacerdócio. Nós não temos mais um intermediário, entre Deus e o homem. Só Cristo é o nosso intermediário entre Deus e os homens. Então, nenhum homem pode se colocar na nossa vida como intermediário. E na história da Reforma, você sabe muito bem, muitos sacerdotes eram tidos como mediadores, entre o pedinte, o piedoso, e entre o Deus Todo-Poderoso. Mas dentro da perspectiva das Sagradas Escrituras, não é assim. E quando Valdo vai ler as Escrituras, ele descobre isso, porque está muito claro nas Sagradas Escrituras. Outra coisa é que eles rejeitavam as relíquias, as peregrinações, a adoração aos santos, a água benta, vestes sacerdotais e os dias dos santos. Olha que curioso, ele começa a ler essas Escrituras e ele não acha essas referências. Por que relíquias? Por que peregrinações? Por que adoração a santos, homens que foram como nós? Por que água benta? Por que vestes sacerdotais? E por que dias santos? Então ele começa já a entender que o dia do Senhor é outro. Ele começa a entender que a vida cristã não é marcada por ritualismo cego e sem propósito. E detalhe, que não são ordenados nas Sagradas Escrituras e em especial no Novo Testamento. Eles rejeitaram a crença do purgatório, coisa que não tem nem na Bíblia. Se você usar uma concordância exaustiva e procurar a palavra purgatório,
você não vai achar. E eles pregavam diretamente às pessoas e liam a Bíblia para elas em sua própria língua. O que foi surpreendente na Reforma Protestante, que Lutero agora vai pregar em alemão, a missa vai ser em alemão e a Bíblia vai chegar à mão dos alemães em alemão. Pedro Valdo já estava fazendo isso no seu tempo. E os valdenses, no século XVI, se tornaram uma igreja presbiteriana reformada dentro de sua confissão. A sua confissão de fé reformada, eles adotaram dos huguenotes, do chamado Sínodo de La Rochelle, em 1559. Abrindo um parênteses aqui, em 1557, chegam os primeiros huguenotes na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e eles celebram o primeiro culto protestante em terras tupiniquins e celebram também a Santa Ceia dentro do rito reformado. Uma coisa muito interessante que aconteceu em 2015 foi que o Papa Francisco foi até a Igreja dos Valdenses na Itália e lá ele pediu perdão por tudo que a Igreja Católica fez contra os valdenses no passado. Os valdenses foram perseguidos, foram massacrados, torturados de uma maneira grotesca, horrenda, que, sinceramente, eu não sou capaz nem de reproduzir muito do que foi feito contra essas pessoas por causa de sua fé e por causa de um homem que ousou dar tudo o que ele tinha, metade para os pobres e a outra metade produzir, fazer cópias das Sagradas Escrituras para que os seus seguidores pudessem ouvir trechos da Palavra de Deus. E nessa época, a missa ainda era em latim. Então, tudo era lido em latim. Então, as pessoas não tinham acesso à Palavra de Deus. E como nós vimos na primeira parte, a fé vem pela pregação de Cristo. E se não há pregação compreensível, então não havia edificação, não havia fé, só havia superstição. Mas Deus sempre levanta os seus. Uma insígnia, o lema dos valdenses era a luz que brilha nas trevas. E eles, como símbolo, usavam esse candelabro. Nós, presbiterianos, usamos a sarça ardente, porque durante o período da Reforma Protestante, já no século XVI, muitos presbiterianos eram perseguidos, vamos colocar assim, não ainda presbiterianos, mas reformados de uma maneira geral, mais genérica, eram todos perseguidos e muitos eram queimados vivos. E essa referência à sarça ardente é para dizer o seguinte: a sarça queima, mas não se consome, ou seja, queimam cada vez mais reformadores, mas a reforma protestante continua avançando. Segundo nome muito importante da história da Reforma é John Wycliffe, ou John Wycliffe. E ele também é de 1328 a 1384. E agora ele está na Inglaterra. Veja que a Europa, em cada canto, Deus estava levantando pessoas. E ele foi um teólogo, professor, reformador, religioso do século XIV, considerado o precursor de Lutero e Calvino, e propôs uma reforma religiosa na Inglaterra. E agora as coisas vão tomando cada vez mais corpo. Mas vamos um pouquinho da vida dele. Em 1361, ele foi ordenado pela Igreja Católica. Ele era um sacerdote, passando a exercer a função de vigário em Willingham. E nesse lugar, ele está trabalhando para Santa Madre, a Santa Igreja. E ele voltou para Oxford, onde concluiu bacharelado em teologia, em 1365, e doutorado em 1372. Então a gente já começa a ver aqui que ele era um homem muito bem preparado, vamos colocar assim, intelectualmente, versado na teologia e doutorado nela. E ele foi convidado pelo parlamento para encabeçar as discussões sobre as taxações papais, pois sua fama de teólogo já era grande. Então agora a gente começa a ver esse pano de fundo da reforma aumentando. As pessoas não tinham acesso às escrituras, quem pregava as escrituras era perseguido e massacrado, havia muitas superstições e os papas nesse período estavam trabalhando muito mais como um grande imperador conquistando terras e posses do que exercendo realmente um ministério
sacerdotal cristão como de Cristo. Estavam muito longe disso. Era o império que estava conquistando. E o que ele faz? Ele começa a denunciar os pecados e as corrupções da igreja. E ele denunciou a corrupção no clero, ele afirmou a salvação somente pela fé, algo que depois Lutero vai também afirmar ao ler Romanos e ao ler a carta aos Gálatas, que são duas cartas essenciais para a transformação e conversão do coração desse homem. Ele refutou a doutrina da transubstanciação no ritual eucarístico, né? Na Santa Ceia ou Eucaristia, como alguns, normalmente os católicos gostam de colocar. E aqui a gente já tem um ponto interessante, que na reforma do século XVI, esses pontos são reanalisados, são discutidos, são debatidos, até a gente chegar a essa compreensão de que a ceia do Senhor não é apenas só um grande memorial, mas é um meio de graça, é um momento onde nós vemos a pregação da palavra do Senhor por meio de símbolos, e símbolos que mexem com a nossa audição, porque o pastor lê o texto. Ele mexe com a nossa visão, porque nós vemos os elementos. Ele mexe com o nosso paladar, porque nós experimentamos. Ele mexe com o nosso olfato, porque nós cheiramos, né? O pão, o vinho. Então, todo o nosso ser está envolvido nesse momento e que somos convocados a nos lembrar dos grandes feitos do Senhor na história. Somos também convocados a examinar a nossa própria vida e olhar para frente sabendo que Cristo vai voltar e teremos com Ele também uma grande ceia. Outras críticas, né, que John Wycliffe vai pronunciar também, é que ele critica duramente o enriquecimento da igreja. Agora olha só, que a época possuía 1/3 das terras da Inglaterra. Então eles estavam em plena expansão e dominando tudo e tomando tudo. E os ingleses começaram a ficar com medo. Claro, a Igreja Católica está comprando tudo. Então pessoas vão ficar sem terras. Então isso é muito complicado. O enriquecimento, né? Até hoje ninguém sabe precisar exatamente quanto que a Igreja Católica tem ou o quanto ela é realmente rica. E ele também defendia algo muito importante até para os nossos dias, a separação entre igreja e Estado. Olha que curioso, quem mergulha na palavra de Deus, como diz o Salmo 19, verso 7, né, que ela dá sabedoria aos simples, ela vai nos levar a esse entendimento claro. A igreja tem que ficar separada do Estado e o Estado separado da igreja. Sua obra, escreveu 65 obras em inglês, 96 em latim, traduziu a Bíblia para o inglês. Hoje existem 170 exemplares de sua tradução no mundo. Escreveu o Tratado de Veritate Sacra, ou seja, a verdade sacra. Né? Para Wycliffe, ao contrário do Papa, as Escrituras eram infalíveis. E olha que curioso. Até hoje, quando o Papa senta na sua cadeira e ele fala ex cátedra, aquilo que ele está falando é infalível. Para os reformadores, para aqueles que adotaram a fé reformada, nós entendemos que nenhum homem hoje tem uma palavra infalível. A palavra infalível foi dada a homens santos. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E isso aqui ficou registrado de Gênesis a Apocalipse. Nós não devemos mexer. E conforme Deuteronômio 29, que nós lemos na primeira parte, nos ensina o quê? Que o que foi revelado está revelado. O que não está revelado, você não precisa se preocupar. Então nós não teremos novas revelações a partir do momento que o cânon bíblico foi totalmente fechado e finalizado para a edificação e comunhão da sua amada igreja. Sua morte. Wycliffe continuou escrevendo até a sua morte, no Natal de 1384, em consequência de um derrame cerebral. Sua influência continuou tão forte que os ensinos de Wycliffe foram formalmente condenados no Concílio de Constança, no século XV, 1414 a 1418, 30 anos mais tarde. Ordens foram dadas para que seus escritos fossem destruídos, desenterraram seus ossos e queimaram-nos, e lançaram suas cinzas no rio Swit.
Olha que curioso. Eles entenderam que Wycliffe era um terrível herege. E mesmo depois de morto, exumaram o seu corpo e depois queimaram e jogaram num rio. Mas olha que interessante que ele escreve sobre a palavra. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. E esse é o texto que se chama de Sufficientia Legis Christi, a suficiência da lei de Cristo. Então, essa suficiência das Escrituras vem bem antes de Lutero. Ela vem sendo construída, Deus vem movendo o povo para retornar a essas Sagradas Escrituras. E agora a gente chega a John Huss, de 1369 a 1415, e agora ele está na República Tcheca. Ora, nós estamos na França, vai na Inglaterra, agora estamos na República Tcheca. E em 1390, Huss, cujos primeiros anos permanecem totalmente desconhecidos, sabemos muito pouco sobre ele, mas sabemos que ele se matriculou na Universidade de Praga com a intenção de treinar para o sacerdócio, ou seja, se tornar um sacerdote. Huss experimentou uma mudança radical e fundamental, resultando em um compromisso mais profundo com Cristo. Então, sua pregação tornou-se imensamente popular, atraindo multidões. Não só pregou em tcheco, mas traduziu partes da liturgia, assim como vários hinos latinos para a língua vernácula. Olha que como acontecem as mudanças. A Bíblia é traduzida para a língua local, os hinos começam a ser cantados na língua local, a liturgia começa a ser traduzida para a língua local e começa a acontecer a transformação, a renovação. Por quê? Porque a fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Cristo. Sem Escritura não há restauração da alma. E esses homens da história que nada são diferentes de nós hoje, vivenciaram isso porque mergulharam no texto sagrado. Em 1412, o papado começou a vender indulgências. Agora, olha que interessante, na Boêmia, para arrecadar dinheiro para uma campanha militar. E o que Huss fez? Protestou. E olha que curioso, você tem o problema da corrupção no papado, você tem o problema do enriquecimento cada vez maior, ora ilícito, ora não, no entanto, tomando terras, né, sem limites em diferentes lugares da Inglaterra, e para complicar, eles vendiam as indulgências, que nada mais era do que a venda do perdão de pecados. Huss, um homem que conhecia as Escrituras, vai protestar, porque o perdão não pode ser vendido. O rei, porém, ansioso para manter a sua renda, proibiu a crítica das indulgências. Aí a gente tem essa dinâmica de igreja e Estado unidas, e quando a igreja pressionava o rei então acabava cedendo, né? Mesmo sabendo que as Escrituras estavam falando a partir da pregação de John Huss. Em 1414 foi citado para comparecer perante o concílio, também de Constança, para responder a acusações de heresia. Perceba aí que tanto Huss quanto o nosso anterior, o Wycliffe, eles eram praticamente contemporâneos, porém em lugares diferentes, mas defendendo praticamente as mesmas coisas. Por quê? Porque todos estavam lendo as Escrituras, né? E ao chegar em Constância, em novembro de 1414, ele foi aprisionado, permaneceu preso até o seu julgamento e execução no verão seguinte. Detalhe, historicamente, é dito que ele recebeu a ordem de ir para lá e que a sua vida seria preservada. Mentiram para ele, prenderam e também o executaram. E no dia 6 de julho de 1415, ele foi despojado das suas vestes clericais, enfeitado com chapéu de burro, com os desenhos de demônios, amarrado a uma estaca e queimado até a morte, como nos mostra essa imagem. Huss, no entanto, ele orou nesse momento. Senhor Jesus, é por ti que eu suporto pacientemente esta morte tão cruel. Peço-te que tenhas misericórdia de meus inimigos. E onde que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso
primeiramente, nos evangelhos, a atitude de Cristo. Ele aprendeu isso também com Estevão, o primeiro mártir da igreja. E agora Hus também está sendo martirizado. E essas palavras agora, que foram introjetadas dentro da sua alma, estão agora sendo manifestas no dia da sua execução. Testemunhas de sua execução afirmam que Hus morreu cantando salmos enquanto era engolido pelas chamas. Testemunho tremendo, não? E cantando salmos, uma coisa que eu amo e sempre tenho falado aqui na igreja. Leia os salmos, ore os salmos, cante os salmos, medite nos salmos, porque é a palavra de Deus que nós podemos conversar, cantar, refletir e muito mais para o nosso crescimento, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Não é à toa que o livro de Salmos é um dos livros mais lidos dentro das Sagradas Escrituras. E chegamos finalmente a Martinho Lutero, e a sua vida compreende de 1483 a 1546 e agora na Alemanha. Então o que nós vimos até aqui? Primeiro um francês, depois um inglês, depois um tcheco e agora um alemão. E Lutero nasceu no dia 10 de novembro, permita-me aqui a brincadeira, né, os melhores nascem em novembro, não é verdade? Né, e de 1483 na cidade de Eisleben, né, na Turíngia, né, um nome meio complicado aqui de se pronunciar, alemão, apesar de tudo, é uma língua muito bonita, muito interessante de ser ouvido, tem uma sonoridade bem diferente. Mas, em 2 de julho de 1505, após convalescer de grave doença e retornando para casa, né, lá em Erfurt, foi surpreendido por um temporal. E um temporal medonho, muito forte, com muitos raios. E um amigo ao seu lado foi morto por um raio. E foi nessa aflição que ele prometeu: ajuda-me, Santa Ana, e me tornarei monge. E não muitos dias depois, né, no dia 17 de julho, ele então decide ingressar no convento dos Agustianos Mendicantes, em Erfurt, uma das ordens mais severas que existiam na época. Ele era um estudante de direito, largou tudo e foi para este convento. No entanto, né, ele vai ser ordenado no dia 27 de fevereiro de 1507 e ele celebrou a sua primeira missa no dia 2 de maio do mesmo ano. Deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui rápida. Você consegue perceber que dentre esses 4 grandes nomes que nós citamos aqui, só Pedro Valdo que não tinha uma especialização em teologia. O restante eram todos doutorados em teologia, eram todos sacerdotes devidamente consagrados, ordenados, e que estavam intimamente ligados com a Santa Igreja, a Igreja Católica da época. Mas quando a palavra de Deus adentra os nossos corações, ele quebra paradigmas. E aí, entre 1510 e 1511, Lutero realizou uma viagem a Roma. E o que aconteceu nessa cidade? Ele ficou completamente desiludido. E em suas altas expectativas, voltando a Wittenberg, profundamente revoltado pela vida duvidosa e os escândalos encontrados no Vaticano. Então ele viu a imoralidade, ele viu venda de indulgências, ele viu venda de relíquias. Para você ter uma ideia, naquela época havia inúmeros crânios de João Batista como relíquia, havia milhões de pedaços da cruz de Cristo que eram vendidos, né? Que com certeza, se fosse juntar todos os pedaços de cruz que eram vendidos, de repente iria se descobrir uma floresta inteira que foi desmatada, né? Aí o que vai acontecer? Em 1513, dedicado ao estudo bíblico, em sua cela, no convento negro dos Agustianos, onde morava, reconheceu de repente o infinito alcance da verdade do Evangelho. Lutero vivia uma profunda angústia no seu coração e uma profunda incerteza contra a sua salvação, até que, orientado pelo seu tutor, ele começa a ler os Evangelhos, ele começa a ler as cartas de Paulo, e quando ele lê Gálatas, quando ele lê Romanos, e ele entende que a salvação não é por obras, nem obras da lei, mas pela fé, e o justo viverá pela fé, a sua vida então é
terrivelmente, radicalmente transformada. E em 1517 aparece esse monge, né, o Johann Tetzel, e ele era um monge dominicano, pouco versado em teologia, e ele tentava levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, né, um dos fatos que inspirou Martim Lutero a escrever as 95 teses. E esse homem estava fazendo o quê? Vendendo perdão dos pecados. Uma das suas frases muito conhecidas da época era a seguinte: ele chegava no vilarejo e dizia: quando a sua moeda cair no fundo do gasofilácio, a alma do teu ente querido é automaticamente removida do purgatório. Mas até aqui, vários sacerdotes já estavam dizendo que não existia purgatório, que não havia como vender perdão de pecados, que a igreja estava totalmente perdida na imoralidade e nas corrupções, conquistando terras, e o seu domínio era apenas temporal e não havia mais nenhum tipo de espiritualidade. O que vai acontecer? Lutero, então, vai até a porta da Catedral de Wittenberg e afixa ali, naquele portão, as 95 teses, tão famosas 95 teses. Nada escrito contra Roma, nem contra Tetzel, nenhuma referência desrespeitosa ao Papa nesse momento. Condena, no entanto, um instrumento de perdão que induz o crente ao erro, pois confere ao pecador uma falsa segurança. Lutero, então, depois de pregar, cantar, compor muitos hinos, ser perseguido também, ele vai então para Worms, onde ele é convocado a declinar, a abandonar e a pedir perdão por tudo aquilo que ele escreveu. E ele diz isso diante daquele concílio: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. E o curioso foi que Deus ajudou poderosamente a vida de Lutero. Ele traduz as Sagradas Escrituras para o alemão. Seus hinos são cantados nas igrejas reformadas até hoje. E depois de passar 500 anos da Reforma Protestante, hoje conta-se com mais de 600 milhões de cristãos evangélicos reformados no mundo. Frutos do investimento desses homens, da entrega da vida desses homens para que a palavra de Deus chegasse às nossas mãos. A pergunta da segunda parte era: o que a palavra de Deus fez? E Lutero então responde: não fiz nada. A palavra fez e realizou tudo. Queridos, que nesse primeiro módulo, nesse primeiro estudo, fique muito claro para o teu coração. Nós não somos frutos de uma igreja mirabolante, cheia de revelações proféticas e coisas do tipo. Não. Nós somos uma igreja que ousou retornar para as Escrituras. Ela é fruto de pregações de homens como Pedro Valdo, John Wycliffe, John Huss, Martim Lutero e muitos outros que nós vamos falar ao longo desses módulos. Eu me limitei a falar até Lutero, porque como os irmãos sabem, eu sou fã, irremediável de João Calvino. E nós vamos falar muito sobre ele, sobre as suas sistematizações. E detalhe, Calvino se torna um reformador quando ele tem acesso aos comentários de Martinho Lutero. Ele também é impactado pela carta aos Romanos e então se torna um grande reformador de Genebra. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite.
Espero ter edificado a sua vida. Que Deus nos abençoe e se prepare para o próximo módulo, sábado que vem, às 19 horas. Deus te abençoe. Fique em paz.